Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 36, O Grande Conflito, capítulos 19 a 21. Nos últimos dias, muitos dirão que os livros de profecias estão selados, que ninguém consegue interpretar. Outros ainda dirão que é tudo simbólico, que a volta de Jesus não será real. Tu, porém, lembre-se que toda a Escritura Sagrada vem da parte de Deus. Ele nos deixou a história do mundo escrita para que ficássemos atentos ao seu juízo. Estude as profecias e peça a orientação do Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso querido podcast literário Tu Porém, o podcast da Igreja Adventista da Parada 15 de Novembro. E como vocês bem sabem, eu nunca estou aqui sozinha. Eu estou aqui com a minha ilustríssima irmã, a Fernanda. E aí, Fê, como você está? Olá, irmãos! É um prazer estar aqui mais uma vez. Talvez não tão ilustríssima assim, mas estamos aqui de novo. E ao meu lado está ele, com os seus 4 metros de altura, Matheus. E aí, Matheus, como você tá? Oh, Fê, não são 4, são 5. Mas é um prazer estar aqui novamente. Aqui acompanhado de vocês e acompanhado dele, que viu todos esses eventos pessoalmente aqui. Então, ele pode falar com muita bagagem de tudo isso. Paulo, da Vila Cosmopolita. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E se alguém estiver ouvindo aí e tem o Estatuto do Idoso aí, por favor, se manifeste para poder me ajudar aqui, que eu estou sofrendo bullying. Muito obrigado a todos vocês. Será um prazer estar comentando aqui um outro capítulo do Grande Conflito. Bom, irmãos, então é isso. Vamos começar mais um episódio. Nesse episódio, nós vamos comentar os capítulos 19, 20 e 21 do livro Grande Conflito. E começando a respeito do capítulo 19, na verdade os 3 capítulos é interessante que a Ellen White ela faz todo um panorama, né, de como foi para as novas pessoas, né, conhecerem os estudos de Guilherme Miller, né, porque no episódio anterior a gente comentou um pouco a respeito dos estudos, né, teve todo aquele cálculo, espero que você não tenha ficado confuso, mas a Ellen White vai trazer, então, como as pessoas reagiram, né? E eu acho interessante que a Ellen White, ela faz, então, uma reflexão sobre os movimentos, né? Como o Espírito Santo atuou para revelar a mensagem de Deus. E ela diz o seguinte, que os representantes de Deus, eles não entendiam por completo todos os aspectos da mensagem que proclamam em seu nome. Então, por exemplo, os reformadores, eles não falaram de pontos que agora Guilherme Miller está falando. Ele está falando a respeito do advento, né, da segunda vinda de Jesus. E é interessante de como Deus vai atuando, né, historicamente, para que a verdade seja revelada aos poucos, porque nós somos seres humanos. Se a verdade fosse revelada, sei lá, por completo, a gente ia, sei lá, enlouquecer. Então eu achei interessante isso, e até mesmo a questão de como ela faz esse paralelo com os discípulos, né? Ela traz um pouco do contexto dos discípulos e até mesmo do grupo de pessoas que passaram a
a estudar sobre a doutrina, né, do segundo advento de Jesus, que ela traz esses paralelos, que eles não entenderam por completo, né, qual que era. Os discípulos, eles não tinham entendido qual que era a verdadeira missão de Jesus, né, eles achavam que Jesus tinha vindo para este mundo para estabelecer o reino de Israel novamente, enfim, só que não era bem isso, e as pessoas ali da época de Miller passaram a acreditar de que Jesus voltaria lá em 1844, sendo que não foi bem assim. E a Ellen White traz até um aspecto de que esses dois grupos passaram por desapontamento, eles passaram por um momento em que eles viram que aquilo que eles acreditavam, né, que eles estudavam, não se concretizou. Então, eu achei 2 pontos muito interessantíssimos, né, da gente ver como Deus atua nos diferentes movimentos para conhecer um pouco mais a respeito das verdades bíblicas. Nesse aspecto, Deus ele respeita muito as pausas, né, como foi citado. Primeiro veio os reformadores, para não bugar nossa mente, depois veio então os estudos mais profundos da profecia. Na página 150 há um comentário super interessante que fala dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Veja bem, aqueles 2 homens andavam e Jesus vinha atrás deles após a sua ressurreição. Jesus vinha atrás daqueles homens e Jesus começou a perguntar qual era o assunto que eles estavam tratando, né, Mateus? Eles estavam tratando exatamente do próprio Jesus. Mas e Jesus perguntando, eles respondendo, e eles não reconheceram a Cristo. Irmãos, guarde bem. O tema que nós estamos trazendo para você é o grande conflito. Se esses discípulos que conviviam com Jesus não reconheceram ele, então imagina como que era o conflito na mente deles. Como é o seu conflito? Qual é o seu conflito? Você é daqueles que acha também que a religião estraga você? Você é daqueles que acha que existe um Deus para cada um, como o Mateus citou nos episódios anteriores? Você tem um Jesus diferente, um Jesus que cabe no seu coração? Como que você imagina? Porque esses discípulos aqui, embora andando com Jesus, não reconheceram o próprio Jesus quando falava com eles. É interessante, falando nessa questão dos discípulos, porque Jesus quebrou não só os paradigmas dos fariseus da época, mas como os paradigmas dos próprios discípulos. Porque os discípulos, a todo momento, até Jesus morrer e ressuscitar e subir aos céus, eles achavam que em algum momento Jesus iria estabelecer o seu reino aqui. Tanto é que a gente tem vários episódios, e um deles é os discípulos discutindo quem sentaria ao lado de Jesus, um à esquerda, outro à direita. Inclusive chamam a mãe deles para poder brigar por isso. Mas Jesus, ele quebra tudo isso e diz: presta atenção, o meu reino não é desse mundo. Muitas vezes os seres humanos, a gente pensa com as nossas mentes finitas, coisas que para nós seria viável, mas para Deus não é. Deus tem planos muito maiores. E o plano dele não era vir e destruir Roma e estabelecer o seu reino, não. Era convencer as pessoas de que ele é muito maior do que tudo isso. Uma coisa super interessante que lá na página 152 também trata pra gente, é um perigo nós aceitarmos interpretações humanas. Então o que a gente achar que é aquilo que nós achamos que é. Quero até comentar uma situação que você que me ouve aqui, para eu te explicar o eminente perigo que você corre quando a pessoa interpreta aquilo que ela acha. Certa feita apareceu numa reportagem para que todos vissem que havia um pastor de uma igreja que estava tendo relação sexual com a esposa do primeiro diácono da igreja dele. Ele era o pastor da igreja e ele leu no livro de Oséias, por isso ele disse que estava tendo aquela relação que era consentida por Deus. O repórter então perguntou para ele: por que você tem relação sexual com a esposa do primeiro diácono? Ele disse: porque a Bíblia no livro de Oséias diz: pega uma mulher e adultera. Aí o repórter leu dizendo para ele, as meninas estão rindo aqui, o repórter leu no Oséias e disse assim: pegue uma mulher adúltera.
Então, o repórter explicou, não, aqui está dizendo uma mulher adúltera, está dizendo que era para Oséias casar com uma mulher adúltera. Ele falou, não é para adulterar, não? Então, ele teve relações sexuais com a esposa do primeiro diácono por anos, porque aquela interpretação dele era errônea. Então, irmãos, me ouçam com muita atenção. Não tenha interpretação própria da Bíblia. Estude, ore e Deus vai esclarecer. Nós lemos aqui lá nos primeiros episódios que Lutero não fazia nada, não começava a ler a Bíblia, a Escritura, antes de orar por 3 horas. Todos os reformadores oravam por horas. Todos os protestantes da igreja primitiva oraram por horas. Quando o povo errou então a data de 1844, acertou a data, errou o evento, eles não desistiram não, eles continuaram orando e buscando. Então é assim que você deve fazer. Cuidado com interpretações humanas. O Senhor está ouvindo a minha voz agora e também vai ouvir a sua. E vai ouvir a sua oração quando você de todo o coração entender que o grande conflito que Satanás colocou na humanidade é a humanidade achar que você é autossuficiente, que você sozinho é capaz de chegar em algum lugar. E não é assim. E adentrando agora no capítulo 20, o movimento, Ellen White, ela meio que dá um zoom, assim, né? Demonstrando como que foi o crescimento, né, desse grupo de pessoas que passaram a debruçar a respeito da doutrina, né, do advento, né, do segundo advento de Jesus. E aí a gente tem o foco Apocalipse 14, onde nós encontramos ali as 3 mensagens angélicas. E Ellen White traz a primeira mensagem angélica, que diz o seguinte: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, as pessoas passaram a focar nessa frase: temem a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. A ter consciência de que em algum momento chegaria sim o juízo de Deus. E isso reflete exatamente na questão da segunda vinda de Jesus. E é interessante, como a gente comentou lá no começo, que, por exemplo, Ellen White cita, né, que Paulo, ele não teve a intenção de falar muito a respeito do segundo advento de Jesus. Ele traz alguns versos, né, nós temos lá o verso de 1 Tessalonicenses a respeito da ressurreição, né, da ressurreição daqueles que acreditam em Jesus, mas ele também não focou muito nisso. E os próprios reformadores, né, eles também não focaram, porque eles estavam preocupados com essa questão de trazer a reforma. E aí, agora no movimento nesse movimento vindo pelo Guilherme Miller, né, as pessoas passaram a se preocupar com isso, de que o juízo de Deus estava realmente chegando. Então vamos focar a respeito na segunda vinda de Jesus. Muito bem falado pela Fê, mas até Daniel, no capítulo 12, verso 4, está escrito assim na sua Bíblia. Ela foi colocada e Daniel perguntou quando que seria aquilo. E Deus falou, essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Falou para Daniel que não era na época dele, era para o tempo do fim. Então Deus está dizendo que só no tempo do fim é que começaria então a volta de Jesus. Paulo também não predisse sobre a volta de Jesus, porque os reformadores também, lá Calvino, Lutero, Cliff, eles não previram, porque eles estavam primeiro melhorando o aspecto da vivência da igreja para com Deus. Eles tinham que primeiro mudar o seu jeito, entender que o Senhor, ele te salva pela fé em Cristo Jesus e pela graça e não por obras. Então eles tinham que mudar isso primeiro para depois eles entenderem a volta de Jesus, que o que nós chamamos assim da conclusão da obra, né, Mateus? Porque Jesus, ele vai voltar, irmãos, ele vai voltar para nos buscar. Nenhuma desses reformadores proclamaram isso antes, mas hoje nós aqui com convicção e pela profecia, o que está em Apocalipse 14, nós temos a plena certeza de que Jesus está às portas para voltar. Ele está em breve e vai voltar.
Segundo alguns historiadores, quase aí 90% do livro do Apocalipse, as mensagens bíblicas já foram cumpridas. Então o Senhor vai voltar. Nós não vamos te dar uma data da volta de Jesus, porque nós não temos, só quem sabe é o Senhor. Então, mas nós temos certeza que pelos acontecimentos que você vivencia hoje, você está vendo que já é o tempo do fim. Eu acho interessante também que a Ellen White ela aponta alguns exemplos, né? Tem o nome aqui do Joseph Wolff, que ele foi um missionário alemão, ele era filho de pais judeus, e pelo que eu entendi, ele meio que se torna um judeu messiânico, né? Porque ele passa a acreditar que Jesus era o verdadeiro Messias. Ele tem o contato, né, com um cristão a respeito dos ensinos de Jesus, e aí ele passa a acreditar nisso, e é interessante que ele passa a pregar a respeito da segunda vinda de Jesus. E a Ellen White também cita que ele fez algumas viagens, né? De 1821 a 1845, ele viajou para um monte de lugares. E é muito interessante ver como o Espírito Santo atua, porque dentro de grupos, né, desses países que ele foi, ele encontrou pessoas que também estavam estudando a respeito de acontecimentos que ocorreriam no ano de 1840. Então, é um aspecto bem interessante que não é só em uma localidade, são em pontos diferentes e que as pessoas chegaram, né, a essa conclusão. E eu só queria citar uma outra questão que a Ellen White traz, é sobre as crianças na Escandinávia, que eu achei muito bonitinho, que os líderes, né, eles passaram a ser perseguidos, né, porque como eles estavam pregando a respeito do segundo advento, a galera não aceitou muito bem isso, e eles foram proibidos de pregar, e conta que as crianças, elas passaram a pregar, a falar sobre isso, né, sobre o retorno de Jesus. E eu acho bonito que Deus, ele não hesita em usar até mesmo as crianças, né, para falar sobre as verdades bíblicas. Interessante, Fê, porque diz que elas tinham permissão para falar sem interferência. Então as crianças, elas evangelizavam as pessoas e não tinha interferência mais do Estado. Agora, as pessoas na época também, elas ouviam com tremor o Espírito de Deus falar aos corações. Então muitos começaram a sondar as Escrituras. Aí as pessoas, os bêbados, os imorais, começavam a mudar de vida, ouvindo as Escrituras. Ocorreu uma mudança tão notável que até os pastores da igreja estatal precisavam admitir que a mão de Deus estava no movimento. Irmãos, notem, no movimento da reforma, Deus era com eles. No movimento dos protestantes, Deus estava com eles. No movimento dos mileritas, de Cliff, no movimento de todos aqueles que estudavam a Bíblia, como estamos fazendo agora, Deus foi com eles e está sendo conosco aqui. Então cabe a você examinar as Escrituras Sagradas, porque desde a Alemanha, que nós fomos falando, Roma, a Itália, todos os países da Escandinávia, como nós lemos aqui, nós lemos sobre a França, sobre a Grã-Bretanha, o Evangelho, ele foi adentrando e chegou até você. Hoje nós estamos aqui no Brasil, nós estamos aqui em São Paulo, estamos aqui falando do Evangelho tranquilamente, com mais lucidez, com mais tranquilidade, porque esse assunto foi mais aprofundado e hoje, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos então elucidar para vocês também. Um ponto muito interessante aqui do capítulo, na página 158, simplicidade atrativa. É interessante que Ellen White cita aqui que as pessoas, elas pararam de olhar as coisas terrenas, de olhar tudo que era terreno. As pessoas se preocupavam muito com o que era aqui da terra e elas começaram a olhar para o alto, olhar para o céu. Então, aí que fala, todas as classes, ricas, pobres, altas, baixas, estavam ansiosas para ouvir sobre o ensino do segundo advento. Todas as pessoas queriam ouvir e se aproximar mais do céu. Todas as pessoas queriam aprender. Imagine a gente sair de uma pregação e sentir que está muito mais próximo do céu. As pessoas, no início dessa mensagem, elas estavam assim. Elas tinham esse sentimento. Elas não queriam mais saber de nada da terra. Elas estavam convictas de que queriam mudar as suas vidas, fazer o que era certo para poder alcançar o céu. Esse tem que ser a nossa motivação. Parece que às vezes a gente está conformado com o mundo. E a gente não pode estar conformado com o mundo. A gente tem que almejar o céu, fazer
tudo aqui na terra que nos leve para o céu, pensando no alto e não nas coisas que são passageiras. Amém. E adentrando agora pro capítulo 21, né, a mensagem, a gente passa a compreender um pouquinho como que foi a relação, né, das denominações ao receberem essa mensagem, né, do segundo advento. Porque as pessoas começavam a se debruçar nisso, a estudar isso, e isso causava incômodo, principalmente para os líderes religiosos, que passaram a impedir que os seus membros simplesmente falassem disso. Então, foi um momento interessante que Ellen White diz que no verão de 1844, cerca de 50 mil haviam deixado suas igrejas. Eram pessoas que saíam de suas denominações, passaram a acreditar nisso na segunda vinda de Cristo, e elas foram expulsas de suas denominações porque as pessoas não concordaram com aquilo. Então, a gente vê como que as próprias denominações, elas voltam um pouco a agirem até mesmo como a Igreja Católica agiu com os reformadores, por exemplo, porque a partir do momento que eles discordaram com alguma questão doutrinária, não, vamos expulsar essas pessoas são hereges e elas não merecem estar aqui novamente. É interessante que nesse capítulo eu destaquei uma frase que me chamou muita atenção. Na página 161 diz assim, que é uma frase de Miller, né? Miller que está dizendo isso, Guilherme Miller, ele fala o seguinte: queria beneficiar a todos. Eu achava que todos os cristãos se alegrariam com a proximidade da vinda de Cristo. Ou seja, irmãos, às vezes a gente vai acompanhando na história da igreja que há momentos que a igreja ela se afasta muito da palavra de Deus. Continua sendo igreja, continua acontecendo os cultos, continua se chamando de cristãos, mas se esquece do principal. O principal do cristão é aguardar a volta de Jesus, é ajudar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Mas a gente tem a fé, a gente tem a certeza que um dia Jesus vai voltar para restaurar as coisas do jeito que tudo deveria ser. E aí quando o Miller começa a pregar e ele fala sobre a volta de Jesus, que é o evento que deveria, né, ser o mais aguardado por todos os cristãos, acontecem essas coisas, né? Esses rachas. Como foi comentado, os próprios pastores impediam que os membros da igreja ouvissem sobre a volta de Jesus. Irmãos, só pode ser Satã, né? O inimigo trabalhando. Barnes, na época, um autor de um comentário e pastor de uma das igrejas lá na Filadélfia, ele afirmou assim, ó: agora não há nenhum despertamento, nenhuma conversão. Ou seja, conforme eles pararam de proibir os membros de falar da volta de Jesus, olha que estranho, é como se o Espírito Santo, né, Fê, tivesse ido embora da igreja. Não houve mais conversão, irmão, porque eles começaram a rejeitar a luz, eles começaram a viver numa escuridão espiritual por causa do afastamento arbitrário da graça de Deus. Por quê? Porque a mensagem do cristão hoje é a volta de Jesus. Se eu proíbo a minha igreja de falar da volta de Jesus, então eu sou um herege. Tem um outro ponto interessante aqui que fala da corrupção da igreja, na página 163 e 164. Ela vem falando de que quando a igreja ela é infiel e começa a deixar que as coisas mundanas encham o seu espaço, encham a vida da igreja, é a mesma coisa que uma traição num casamento. É a mesma coisa. A relação de Deus com a igreja é comparada a um casamento. E se a gente deixa as coisas mundanas entrarem na igreja, é como se a gente estivesse traindo a Deus. E nós também somos comparados a Israel. Quando Israel se prostituía com os deuses pagãos. Tem uma profecia em Apocalipse que diz que haverá uma grande meretriz, né? E para quem não sabe, a mulher na Bíblia significa igreja. Então a meretriz é a igreja corrompida. E o que seria essa igreja corrompida? É a igreja que se junta com o Estado. É a igreja que se junta com o poder político, com os reis da terra, como Ellen White diz aqui. Então,
todas essas igrejas que aderiram à reforma e começaram a reforma, infelizmente, muitas perderam a força e acabaram se alinhando com os reis da terra para atender aos próprios desejos e se contentarem com as coisas terrenas. Esqueceram que o céu era o seu alvo. É interessante também um comentário que como que foi chamada a Igreja da Reforma, né? A gente citou isso em um dos episódios, que em determinado momento, que agora me fugiu a memória, a Igreja Reformada começou a ser chamada de Igreja Protestante. Então, a nossa igreja, aqui eu falo todas as igrejas evangélicas, né? A gente nasce, esses primeiros pais da igreja, eles estão protestando contra a apostasia. Eles estão vendo as coisas que estão erradas e estão protestando contra a isso. E uma vez eu ouvi uma frase, eu não sei se foi nesse livro que eu li, ou se foi em algum outro, alguém que falou, mas fala assim, que a igreja, quando a igreja está muito calma, que ela não está sendo perseguida, é que alguma coisa está errada. Porque a igreja de Cristo, a igreja militante, a igreja protestante é uma igreja perseguida, porque ela é contra a filosofia mundana. Ela é contra as coisas da sociedade, porque a gente tem a palavra de Deus. E se a gente lê a palavra de Deus, a gente vê o que é de errado no mundo. E a gente tem que ir contra. Então, se o mundo está dizendo alguma coisa, a gente tem que ir lá na palavra, ler, estudar e entender, né, se aquilo é de acordo ou não. Então, é interessante isso, a gente guardar isso em mente. Se você tá muito tranquilo, se você não entra muito em conflito com o que o mundo diz, então algo tá errado. Se você, né, pessoalmente aceita as ideias do mundo muito facilmente, você não entra em conflito, você não questiona, há algo de errado. Aqui diz assim, o texto, como o Mateus citou sobre a Babilônia, Apocalipse 14, diz que é pra gente fazer o que com a Babilônia? Para que a gente fuja da Babilônia. Só que aí também o texto diz que caiu a grande Babilônia. Só que ela ainda não caiu, mas nós somos chamados a sair da Babilônia. Como o Mateus citou muito bem aqui, é uma nota que eu quero que você preste atenção. Tem uma nota aqui no livro, na página 165, que diz assim, ó: governantes, políticos, advogados e médicos e comerciantes entram na igreja a fim de promover seus interesses mundanos. Irmão, ouça, o reino do céu não é aqui. Os políticos e muitas pessoas mundanas, muitas das vezes eles estão preocupados com outros assuntos e não com a salvação das almas. Guarde isso, você que está nos ouvindo, porque assim, é triste notar quantas igrejas populares estão afastadas do padrão bíblico. Então nós preferimos dar ouvido, e agora eu vou falar com muita dor no coração, pois sou cristão há mais de 30 anos. A gente viu igrejas que virou show, tem igrejas que a gente já sabe, sem citar nomes para não magoar ninguém, que as pessoas ficam num show de músicas por horas, por 2, 3 horas cantando e pulando, e quando vai ler a Bíblia, lê em 5 minutos 3. Essa igreja está com falta do conhecimento de Deus. As igrejas não podem perder tanto tempo com entretenimento, e sim com a palavra de Deus. Então, irmão, você que está numa igreja assim, peça para o pastor aí: pastor, precisamos ler mais a Bíblia, porque nós queremos saber o que é esse advento, quando que é a volta de Cristo. Não é ruim um louvor, irmão. Um louvor é bom, mas um louvor de 2 horas passa a ser um exagero, porque a igreja para de estudar a palavra para prestar atenção em outros movimentos. E eu vou falar uma coisa que vai entristecer o seu coração. É exatamente o que o inimigo quer. Robert Atkins, que está na página 166, ele retratou o declínio espiritual na Inglaterra. Ele diz assim: a apostasia está gravado na frente de cada igreja. Nós estamos falando aqui de séculos passados. Imagina assim, você que me ouve, como está a sua igreja? Imagine você vai para um culto ou você vai para um lugar da hora, de entretenimento da melhor forma possível? Ou você está indo para uma igreja para adorar a Deus e aprender a sua palavra? Pense no que eu estou te falando. Você vai lá para mostrar o seu vestido novo? Você vai lá porque ensaiou um louvor? Ou você vai lá para aprender a palavra de Deus?
Vigie, irmãos, porque em todos os períodos que nós estamos estudando no livro aqui com você, há um grande conflito, e esse conflito ele começou lá no céu e ainda está na mente de muitos de nós. Então, entregue a sua vida ao Senhor e se submeta à vontade de Deus, e vamos estudar mais a palavra que é a Bíblia Sagrada. Eu achei interessante que neste capítulo a Ellen White ela foca muito, né, em Apocalipse 14 e até mesmo na importância que as mensagens angélicas têm para nós adventistas. E ela até comenta que se as pessoas daquela época tivessem se atentado, né, para esse texto, a igreja seria completamente diferente do que ela é hoje. E isso me fez pensar no quanto que é importante a gente nos atentar a esses alertas que a Ellen White traz e fazer toda uma análise e reflexão. Acredito que seja exatamente por isso que ela fez O Grande Conflito, porque é um livro extremamente histórico para a gente poder ver como que foi a atuação do Espírito de Deus ao longo do tempo, né? De como Deus atuou e que mesmo assim a igreja ela insiste no erro. Então, a gente precisa estar muito atento e orar muito a Deus para que o Espírito Santo possa nos guiar, para que a gente possa sempre se debruçar na Bíblia, né? Então, é isso que a Reforma Protestante quis, né? Que a autoridade bíblica fosse valorizada, e é isso que a gente tem que preservar hoje em dia também, porque a gente pode se deixar levar pelos ensinos, né, que foi comentado aqui, pelos ensinos de meros seres humanos, e acabar esquecendo de que nós temos uma verdade bíblica e que ela precisa ser conhecida. Então, que a gente possa se atentar a isso, né? E Ellen White até menciona que para o povo sair da Babilônia. A Babilônia seria essa confusão, esses falsos ensinos aí que a igreja infelizmente vai se deixando levar, mas ela diz de que existem pessoas que são do povo de Deus que ainda estão na Babilônia e que Deus quer resgatar elas de lá, quer tirar elas de lá. Então, que nós possamos, como igreja, orar uns pelos outros e nos dedicar no estudo das Escrituras para que assim as pessoas possam sair da Babilônia. Bom, irmãos, estamos encerrando mais um episódio. Espero que os irmãos tenham sido abençoados e que o Espírito Santo possa ter falado ao coração de cada um. Como os irmãos sabem, o livro que estamos estudando é O Grande Conflito, da Ellen White. Ele pode ser adquirido de graça em qualquer igreja adventista do sétimo dia. Você pode encontrar ele facilmente também em PDF na internet, é só colocar no Google O Grande Conflito PDF, que vai aparecer. E também ouça os outros episódios. Se você chegou aqui, né, nesse episódio já sem entender muita coisa, seja bem-vindo, volte lá aos nossos primeiros episódios para você entender melhor do que se trata esse livro. Então é isso, eu espero vocês no nosso próximo episódio na semana que vem e tchau, tchau!